doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar o meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar o meu olhar, o meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor George, pastor da Igreja Batista Restaura a Vida, e nesse instante queria convidar você para a gente poder estar meditando na palavra de Deus. Antes da gente estar lendo o texto bíblico, eu quero mandar um abraço para todas as minhas ovelhas. Quero mandar também um abraço especial para dois amigos, estão lá em Feira de Santana, pastor Wellington, pastor jovem da Igreja Batista Central, aí em Feira de Santana, e o meu querido amigo pastor Alan Anderson, pastor do Ministério Louca Sabedoria. Um grande abraço para vocês, que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Eu queria nesse instante estar lendo um pequeno versículo da palavra de Deus, que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, fala a respeito de Aitofel. E o texto diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Abisalão. Vou ler de novo. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Abisalão. Isso diz 2 Samuel, capítulo 16, o verso de número 23. Agora, olha só o que é que vai dizer justamente o verso 23 também, só agora do capítulo 17 de 2 Samuel. 2 Samuel 17, verso 23 diz assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Vou ler novamente mais uma vez o verso 23 do capítulo 17 de 2 Samuel. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Interessante
Porque o verso 23 do capítulo 16, ele diz que o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Abisalão. Alguns escritores, alguns eruditos da palavra de Deus vão dizer que Aitofel ele seria avô de Betseba. E quem é Betseba? Betseba é aquela jovem, aquela mulher que adulterou com Davi, com o rei Davi. E na ocasião, só para a gente recordar um pouco a palavra de Deus, a Bíblia diz que o rei Davi, ele se apaixonou por Betseba. Betseba era esposa de Urias, soldado de Davi, alguém da confiança de Davi, alguém que Davi amava, alguém que amava também Davi, alguém que honrava Davi. E Davi, ele adulterou com a mulher de Urias, com Betseba. E ao saber que Betseba estava grávida, Davi então mandou chamar Urias da guerra, e para que Urias pudesse então deitar com a sua esposa, e assim ele vira a pensar que o filho que estava em Betseba seria dele e não filho de um adultério. Isso não deu certo, porque Urias, segundo a tradição, ele não entrou para deitar com sua esposa, ele ficou à porta, e Davi, pensando o que fazer nesse momento, então mandou uma carta pelo próprio Urias para que ele fosse colocado à frente da batalha. Assim aconteceu, Urias foi colocado à frente da batalha, ele morreu, todos os planos de Davi foram descobertos, e Aitofel, então, por ser avô de Betseba, por saber do grande mal que Davi havia cometido, do grande pecado que Davi havia cometido, Aitofel, que havia sido até então um amigo de Davi, um conselheiro de Davi, ele vem e torna-se agora inimigo do rei Davi. E ele, sabendo que Abisalão, filho de Davi, estava agora se levantando contra o seu próprio pai, tentando tomar o reino do seu pai, Aitofel, que era um conselheiro de Davi, e um homem que tinha um conselho tão abençoado, tão abençoador, que o verso 23 do capítulo 16 diz que o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Aquele homem era a boca de Deus aqui na terra. Os conselhos que Aitofel dava eram como uma resposta de Deus, é isso que diz o texto bíblico. Quando Aitofel ele abre a boca, saíam bênçãos, palavras de bênção, palavras abençoadoras. Mas o verso de número 23, agora do capítulo 17, diz que esse homem, ele morre enforcado, ele comete um suicídio. Ele deixa de ser aquele homem abençoador, cujas palavras eram palavras de bênção. Ele deixa de ser esse homem de confiança de Davi, e ele se torna um traidor. E ele começa a aconselhar o próprio filho de Davi para o mal. Ele começa a lançar no coração do filho de Davi palavras de maldição, para que o filho de Davi se levantasse contra o próprio pai. E a gente vai ver no final da história que o filho de Davi vai ter um fim muito parecido com o de Aitofel, porque vai seguir os conselhos de Aitofel, e ele vai ter uma morte muito parecida com a de Aitofel. Eu queria meditar com você nesse instante no seguinte tema: descartando o lixo da nossa vida. Não que a nossa vida seja um lixo, mas o lixo que foi colocado, ou que possa ter sido colocado na minha, na sua vida, nós precisamos descartar todo o lixo. Descartando o lixo da nossa vida. E aí nós vamos aprender algumas lições com esse texto, com aquilo que nós vimos na vida de Aitofel. Queridos, vejam que o verso 23 diz que o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Aitofel, volto a dizer, era boca de Deus aqui na terra. Quando aquele homem abria a boca, saíam palavras de bênção e não de maldição. A maior riqueza que aquele homem tinha não era prata, não era ouro. O maior luxo que aquele homem tinha na vida
não eram riquezas materiais, mas era este dom maravilhoso que Deus havia dado a ele, que Deus havia colocado no seu coração. Quando ele abria a boca, era como se fosse Deus trazendo uma resposta. E a primeira lição que eu aprendo na vida de Aitofel, o primeiro erro que ele cometeu, que nós não podemos cometer, com todas as bênçãos que Deus tem nos dado, com todo o privilégio que Deus nos tem dado, Deus nos chamou, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu privilégios no seu reino. E o primeiro erro que Aitofel cometeu é que ele transformou o luxo em lixo. Todo o luxo que Deus deu a ele, esse dom maravilhoso de ser boca de Deus na terra, de abrir a boca e de sair palavras de bênção, Aitofel, ele transformou o luxo em lixo. E esse é o primeiro conselho que eu tenho para a sua vida. Não transforme o luxo da tua vida em lixo. O luxo não são as riquezas materiais, como eu já disse. Não são posses materiais. Mas são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, o privilégio de servi-lo, de sermos instrumentos nas mãos dele, de sermos sal da terra e luz do mundo, de abrir a boca para profetizar, para abençoar, para enriquecer outras vidas, de sermos instrumentos na mão de Deus para levantarmos vidas que estão caídas, feridas, abatidas, de sermos bênçãos na vida dos nossos pais, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos líderes, na vida dos nossos liderados, na vida dos nossos colegas de trabalho. Aitofel era a boca de Deus na terra. E ele pega todo este luxo, essa preciosidade que Deus colocou nas mãos dele, e ele pega tudo isso e transforma num lixo. Porque o Aitofel, que antes ele abria a boca para abençoar Davi, para aconselhar Abisalão e conselhos para o bem, ele procura o filho de Davi e ele começa agora a aconselhar para o mal. Ele começa a dizer, olha Abisalão, vai lá e deita com as mulheres do teu pai, as concubinas do teu pai, as mulheres que teu pai... E não faz apenas isso, deita de maneira que todo o povo poderá ver. E vendo o povo, aqueles que são a teu favor, vão te seguir. Vão dizer, olha que homem valente, olha só que grande coisa ele fez. E o interessante é que Abisalão vai ouvir esses conselhos de maldição, do homem que usava os seus lábios para abençoar. Abisalão vai ouvir esses conselhos e vai fazer exatamente como Aitofel disse. Vai cometer a loucura que Aitofel estava lhe dirigindo para que ele fizesse. Por quê? Porque Aitofel, ele transformou o luxo que Deus havia dado a ele em um lixo. Não permita que o luxo que Deus colocou em suas mãos seja transformado num lixo. Mas que, a exemplo daquilo que nós cantamos há pouco aqui, que a doçura da palavra de Deus, a doçura do ouvir Deus falar, possa amolecer a dureza do seu coração, possa amolecer a dureza do nosso coração. E nós não devemos permitir que o luxo da nossa vida venha ser transformado em lixo. Mas Aitofel, ele cometeu um segundo e grave erro que nós não podemos cometer. Aitofel talvez estivesse amargurado, triste com Davi, porque Davi mandou matar Urias. Talvez Aitofel estivesse entristecido porque Urias fosse muito achegado a ele e Urias era esposo da sua neta Betseba. Talvez Aitofel estivesse muito magoado, ferido, porque Davi adulterou com sua neta, estragou o casamento da sua neta, a vida da sua neta, manchou o nome da sua neta. Quando nós pensamos hoje em Betseba, nós pensamos em uma mulher adúltera. Talvez por isso Aitofel estivesse ferido, mas Aitofel comete um segundo erro. Um segundo erro, querido, é que Aitofel, ele transfere o lixo que está no seu coração para o coração de uma outra pessoa. Ele transfere o lixo dele para uma outra pessoa. Nós não podemos jamais permitir que o lixo
que está no coração de outra pessoa seja lançado no nosso coração. Mas não podemos também permitir que o lixo, que se por hora estiver no nosso coração, venha a ser transferido para uma outra pessoa. Muitas vezes eu encontro filhos que vêm até mim no escritório e eu pergunto para eles: me descreva seu pai, me descreva sua mãe. E eles começam a descrever um pai que eles não conheceu, eles começam a descrever uma mãe que eles não conheceu, eles começam a descrever um pai que foi descrito pela mãe ferida. E ele diz: olha, meu pai não presta, meu pai abandonou a nossa família, meu pai era isso, meu pai era aquilo. E muitas vezes eles dizem: minha mãe era isso, minha mãe era aquilo, minha mãe era um alcoólatra. Mas não é a visão que eles conheceram do pai ou da mãe pessoalmente na intimidade. Mas a visão que um outro ferido, com o coração cheio de lixo, transferiu o lixo para os seus corações. Aitofel comete um grande e grave erro. Ele pega o lixo que está no seu coração e ele transfere para o coração de Abisalão. Quantas pessoas estão no meio da igreja, transferindo a sua mágoa para outro, transferindo a mágoa que tem de um pai, de uma mãe, de um líder, de um colega, de um irmão em Cristo, e pegam aquele lixo, aquela mazela, aquela ferida, aquele câncer que está no coração e transfere para o outro. O lixo que está no coração do outro é do outro. E ele precisa ser descartado. O tema dessa mensagem: descartando o lixo do nosso coração. O lixo que está no coração do outro precisa ser descartado. O lixo que está no seu coração precisa ser descartado. Ele não pode ser lançado no outro. Ele precisa passar pela purificação do sangue do Cordeiro. Ele precisa passar pela purificação do fogo santo do Senhor. Ele precisa ser tratado, descartado. Mas ele não pode ser transferido para o outro. Eu acho interessante que Aitofel, ele se torna igual ou pior a Davi. Porque o filho de Davi, que é aconselhado por Aitofel, vai morrer semelhante à forma como Aitofel morreu. É interessante que muitas pessoas dizem: eu fui ferida. Mas elas cometem atos onde elas se tornam iguais ou pior do que aquilo que lhe fizeram. Não permita que a dor que está no seu coração, não permita que o mal que lhe fizeram, não permita que o lixo que está no seu coração venha lhe tornar alguém igual ou pior do que a pessoa ou aquilo que lhe fizeram. Aitofel, ele transforma o luxo em lixo. Aitofel, ele transfere o lixo que está no seu coração para outro. Mas, para nós terminarmos, Aitofel, ele comete um terceiro erro. Ele não descarta o lixo que está no seu coração. Ele não abre mão do lixo que está no seu coração. E ele morre sufocado no mau odor da sua própria sujeira. Ele morre sufocado. A Bíblia diz que ele enforca-se, ele morre sufocado no mau odor do seu próprio lixo. Diz o verso 23 do capítulo 17. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, porque Deus entra na história e Deus vai usar um outro profeta para aconselhar a Abisalão, ainda que Abisalão vá cometer alguns atos, seguindo o conselho de Aitofel. Mas se diz assim: pois Aitofel, vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, abordou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios, agiu racionalmente. Preste atenção nisso. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Ele vai para casa, ele põe em ordem as coisas. Mas você sabe o que é que me chama a atenção na vida de Aitofel? Aitofel se parece muito com algumas pessoas que andam por aí em nossas igrejas. Como? Ele era a boca de Deus na terra. Era o homem que aconselhava. Agora a sua boca deixa de ser boca de bênção e se torna a boca de maldição. Ele continua aconselhando. Mas no momento em que ele se sente acuado, ele não busca o conselho de ninguém. O que é que ele faz?
ele comete suicídio. Mente, razão, coração, emoção. Ele separa a mente, razão do coração. Talvez a sua mente, a sua racionalidade fosse levá-lo a dizer, olha, você vai agir diferente, não vai agir pela emoção, vai pedir perdão a Davi. Mas ele não faz isso, ele se enforca. O homem que tanto aconselhou não soube parar para ouvir um conselho de alguém. Enquanto tantas pessoas que estão prontas para aconselhar alguém. E eu dava um exemplo na igreja um dia desse, uma vez que um irmão nosso, dos líderes da igreja, ele veio até nós e disse, pastor, meu filho está fazendo um quarto na nossa casa, construiu uma parede no meio da sala, e com o apoio da minha esposa. Eu disse que não queria, mas minha esposa disse que é assim, ele vai morar lá com a esposa dele, e eu disse que eu não quero meu filho morando com a esposa lá. Mas minha esposa disse que sim, contra a minha vontade, e eu estou muito chateado, e ele construiu aquele quarto, o que é que eu faço? Ah, eu conversei com a irmã fulana, e a irmã fulana me disse que eu estou com razão e eu devo pegar uma marreta e jogar aquela parede no chão. O que é que o senhor me aconselha? Eu disse, compra a marreta, derruba a parede, e depois chama a irmã que te aconselhou a fazer isso, para ela ir morar com o senhor. E ele ficou espantado me olhando, mas por quê? Eu disse, porque no momento que você jogar a parede no chão, a tua esposa vai sair de casa. Aí o senhor chama aquela conselheira, aquela boa conselheira, e ele me falou o nome da bênção, já tinha uma ideia de quem era, né? Pega aquela mulher que te aconselhou a derrubar a parede dentro de casa, a brigar com sua esposa, chama ela para morar com o senhor, porque depois disso, tua esposa vai lhe pedir o divórcio. Existem pessoas por aí que são peritas, sabe, em dar conselhos, mas não param para ouvir. Aitofel morreu sufocado no seu próprio lixo. Por quê? Porque ele estava pronto para aconselhar, mas ele não estava pronto para ouvir. Aitofel transformou o luxo em lixo. Aitofel, ele transferiu o seu lixo para outra pessoa e ele morreu sufocado no mau odor da sua própria sujeira. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ilumine e nos faça entender que todo lixo tem que ser descartado das nossas vidas. E que somente a presença do Espírito de Deus, o sangue do Cordeiro, possa ser derramado e preencher as nossas vidas. Mas que todo lixo, toda sujeira possa ser descartado das nossas vidas. Nós estamos na nossa comunidade de fé, na Igreja Batista Restaura a Vida, às terças-feiras às 19h30, às quintas às 19h30 também, às sextas-feiras às 16 horas tem reunião de oração, domingo às 9 da manhã tem escola bíblica dominical, à noite, no domingo, o culto começa mais cedo, começa às 18h30, tem a grande celebração. Ou você pode participar de um dos nossos pequenos grupos, das nossas células, de casais, de jovens, de mulheres. Nos procure. Durante a semana eu estou no gabinete pastoral, pronto para trazer da parte de Deus uma palavra para abençoar a tua vida. Quem sabe está orando por você, pela sua família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa ser grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais, que Deus te abençoe.